Sejam bem-vindos a mais um review aqui no canal da Unináutica, corretagem náutica e representante desse barco que eu vou mostrar para vocês aqui com exclusividade. Obviamente, já é uma lancha que está no mercado desde 2012, mas sofreram algumas alterações e hoje vou mostrar na íntegra para vocês, com o visual, com o viés de quem fabrica, de quem vende esse produto. Então, com diversos argumentos que a mídia não está acostumada a demonstrá-lo, tá? Então, venha comigo, aproveite esse vídeo, não esqueça, curta o nosso conteúdo, siga, se inscreva em nosso canal e espero que gostem. Essa lancha, assim como já mencionado, é a Phantom 400 HT, uma lancha que tem plataforma móvel, tem uma área gourmet, paióis embaixo dessa área gourmet para um armazenamento, e diversos diferenciais que eu vou mostrar para vocês, inclusive a utilização desses itens. Um dos diferenciais desta linha é o acesso para a área de proa da embarcação. Ele é feito pelas duas laterais do barco. Então, eu não tenho mais aquela passagem centralizada que interfere na minha posição de comando e nos meus convidados e consigo acessá-la facilmente através do passadiço lateral, aqui conforme vocês me acompanham. Tem uma fácil circulação com o barco. Vou mostrar para vocês também alguns diferenciais, como esse teto. Esse é o maior teto da categoria, aonde eu tenho também a possibilidade de colocar, como o proprietário desse barco fez, o stow bag. O que seria isso? É o toldo de popa, mas com uma fácil utilização. Isso é uma exclusividade deste modelo, porque se você observar qualquer outra lancha na categoria ou que brigue com este modelo na concorrência, ela não terá essa cobertura. Todas acabam tendo uma cobertura de lona para os convidados. Então, essa área externa ela fica totalmente desprotegida. No momento de fazer um churrasco, eu tenho que fazê-lo no sol ou colocar um guarda-sol aqui na lateral, o que não é o caso nesta embarcação. Com um stow bag, um opcional vindo de fábrica, nós conseguimos fazer esse churrasco totalmente na sombra, com os convidados na parte interna também totalmente na sombra. Então, é um grande diferencial. E agora vou mostrar para vocês a plataforma móvel, ela em utilização. Reparem que o controle dela é com fácil acesso. Reparem a rapidez com que ela abaixa. Assim que ela forma esse movimento, forma também uma escada de acesso para a água, para o bote ou jet. É interessante salientar também, neste caso, que ela tem uma elevação de até 450 quilos. Claro, aí descontando a parte de fibra, mas o que traria o conforto para que você eleve nela um bote, um jet, com facilidade. Também é um grande diferencial, porque as outras lanchas nessa categoria não possuem esse item. Quando possuem a plataforma, é com uma elevação muito menor, o que te propicia utilizar apenas o bote, tá? Ainda na plataforma de popa, tem alguns itens que vale a pena a gente salientar. Por quê? Aí envolve a experiência do estaleiro, a quantidade, o know-how que a fábrica adquiriu
ao longo desse tempo. Então nós temos aqui os acessos aos tanques de diesel em ambos os bordos, também tenho ali o acesso à água. Neste lado eu tenho também a tomada de cais e do lado oposto eu tenho uma ducha com água quente e fria. Aqui, na realidade, um item de série já dos barcos da Schaeffer, porque não faz distinção se é uma lancha para exportação ou se ela é para o mercado interno. Então, essa lancha, ela tem todos os certificados internacionais que a marca se utiliza para uma venda no mercado exterior. Então, eu tenho neste ponto o corta-corrente. O que seria isso? Em um princípio de incêndio, fumaça a bordo, eu consigo cortar os sistemas de combustível da embarcação. E com isso, a chance desse incêndio se propagar se torna muito menor. Aqui eu vou mostrar para vocês a facilidade de acesso à proa da embarcação. Vocês já viram a facilidade do acesso à embarcação e agora aqui a proa destaca-se um grande solário de proa, tá? O acesso ao guincho elétrico, onde eu tenho acionadores tanto na parte interna quanto na parte externa da embarcação, tá? Aqui tenho também uma duchinha onde eu consigo fazer a limpeza dessa minha âncora. Aqui na proa também, falando um pouco a respeito desse solário, eu tenho com os encostos, que são escamoteáveis. Assim, quem está na lancha aproveitando o passeio, consegue também ter uma situação mais confortável tomando o seu sol. Reparem também que este é o maior teto da categoria, é a maior abertura da categoria. Saindo da posição sentado, eu consigo, de pé, ter uma boa navegação na embarcação. Ou seja, eu tenho visibilidade plena por fora do para-brisa, que isso é um grande diferencial desse projeto, de um projeto brasileiro. Por que disso? Em uma situação normal, sem chuva, o meu vidro acaba ficando com salinidade. E os para-brisas, os limpadores de para-brisa, eles param de ter aquela eficiência que teriam em um modo normal. Então, neste formato, eu consigo ter a visibilidade mesmo sem a eficiência do limpador de para-brisa. Além do que, pela angulação, onde eu tenho o para-brisa mais baixo do que o teto, eu faço com que o ar circule na embarcação por plena aerodinâmica do projeto. Então, ele normalmente já fará esse sentido na embarcação. Algo que não é comum nos barcos europeus. Por quê? Lá a tendência é que o clima seja frio. O clima frio, eu preciso manter o vento para fora da embarcação. Para fora da embarcação, para-brisa alto, navegação pelo para-brisa, algo que não acontece aqui. E aqui, mesmo na posição abaixado, eu consigo ter plena visibilidade. Reparem aqui também que eu tenho tudo à mão. Então, para quem está pilotando a lancha, acaba sendo muito prazeroso, pois eu tenho visibilidade, tenho o timão na posição correta, os manetes estão numa ótima altura, à frente já está o joystick, aonde me facilita muito essa manobra da embarcação. Agora ingressaremos a bordo e eu lhe faço o convite, venha comigo aqui para a parte interna da embarcação e reparem que os acessos são amplos.
Esta mesa é uma mesa, na verdade é uma grande mesa redonda, né? Não faz exatamente esta forma, mas acaba funcionando como tal. Ela é dobrável, então eu posso ampliar ainda mais este acesso. Em uma condição de mar ruim ou nesta movimentação, ainda tem um pega-mão nesta região, o que facilita muito na embarcação. Se vocês observarem, pega-mão não falta na embarcação, tá? Tanto para o acesso para a área de proa, quanto para quem está aqui sentado na embarcação, neste plano, tá? E ao redor da parte de assentos. Inicialmente eu confesso para vocês que quando eu vi este projeto pela primeira vez, não imaginava que ele era tão amplo. E após fazer algumas navegações a bordo desse barco, inclusive vir de Florianópolis com ele e dormir a bordo do barco, reparei que é muito amplo esse espaço. Então reparem que neste banco lateral eu consigo acomodar de 2 a 3 pessoas confortavelmente. Agora, neste banco principal onde eu estou, a gente consegue colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até 6 pessoas neste espaço. Então, nesta mesa, nós conseguiríamos acomodar de 8 a 9 pessoas, tá? O que acaba sendo uma grande quantidade quando nós pensamos que este barco de série é homologado para 14 pessoas. Ingressando um pouco mais na embarcação, reparamos que eu tenho aqui uma geleira com fácil acesso para esta área de convivência da embarcação. Também tenho porta-copos, muitos, também na lateral dos estofados. Tem uma cristaleira externa que ela é exatamente para comportar os copos deste ambiente. Então reparem que é tudo com muito fácil acesso. Então você retira os copos deste ambiente, pega a sua bebida e os posiciona conforme a sua utilização. Assim como já mostrei para vocês, o acionamento da plataforma móvel fica neste espaço, através deste botão. Tenho alto-falantes posicionados nesta posição do hardtop, que seria proporcional a uma targa se o barco fosse aberto. Reparem que eu tenho pouquíssimas áreas de coluna na embarcação, apesar dela ser HT, porque este é um grande diferencial. Muda e interfere muito na sua navegação. Quanto mais você tiver de área envidraçada, atendendo aqueles requisitos que eu falei no passado, que é a da visibilidade e a posição do para-brisa, isso é o auge deste barco. Outro ponto que eu gostaria de salientar para vocês é a iluminação. Claro, aqui está de dia, está um dia maravilhoso, vocês estão me acompanhando, mas toda a iluminação da embarcação ela é feita em LED e iluminação direta, o que faz um grande diferencial. Para vocês que já decoraram as suas casas, sabem as diferenças dos custos, que é cada spot e a diferença que ele faz até mesmo na sensação de iluminação em relação a uma iluminação fita de LED escondida e que tende a ter muito mais problema neste caso. Vou desligá-la aqui. Este ambiente em madeira chama também a atenção pela sofisticação. Ele não tem uma função exata neste espaço, ele acaba dando pé direito na parte inferior, mas acaba agregando uma área para uma decoração. Chama a atenção também o material que ele é feito, pois aqui estamos falando de compensado naval, não é MDF, ele é laminado, então a sensação ao toque é uma sensação de madeira mesmo, e temos também um inox, que isso ao redor do barco inteiro, vocês vão reparar que é o inox 316L. Isso faz muita diferença, porque o mercado costuma operar com inox inferiores a isto. E aí é onde você começa a reparar que seu barco, depois de 1 ano, 2 anos, ele começa a surgir um pouquinho de ferrugem, oxidação. Piora um pouquinho o trabalho para o marinheiro da embarcação, tá? Outro item que chama a atenção é o couro do painel. Então,
eu tenho aqui uma grande área, tá? Toda com couro natural, e conforme eu já mencionei, é muito fácil o acesso dessas localidades. Então aqui, ó, vocês conseguem me acompanhar. Só tem o degrau de acesso para esse ambiente, tem o timão aqui à mão, ele também possui uma regulagem de altura, caso seja necessário, manete à mão, joystick à mão, GPS. Neste caso aqui, o proprietário fez uma opção por um GPS de 12 polegadas, uma tela de 7 da Volvo, o que acaba fazendo com que o painel fique limpo, mas com uma grande... Esses equipamentos eles acabam tendo um apelo visual muito grande. Na lateral tenho acesso ao som, a um controle externo do som. O equipamento principal fica na parte interna da embarcação. Todas as botoeiras de acionamento. Aqui acho que está um pouco sol, vamos fechar um pouco esse teto. Reparem que o acionamento dele é muito rápido. Nós temos sensores nas laterais que permitem, no caso de, após o acionamento, se tiver algo em frente a eles, que o teto não faça o fechamento. Então seria um sensor anti-esmagamento da embarcação. Outra coisa interessante, depois vou mostrar para vocês a respeito das botoeiras. A Schaefer sempre pratica isto em seus barcos, tudo que representa a parte de segurança. Então, quando eu falo do teto solar da embarcação, não é apenas uma botoeira que eu faço. Aqui eu tenho duas, uma para acioná-lo e outra para movimentá-lo, tanto em um sentido quanto no outro. Isto é feito da mesma forma para o guincho elétrico. E por que disso? Em uma navegação, de repente, com a movimentação, você bateu naquele botão, ele não te trará nenhuma consequência negativa, apenas no caso de acionado as duas unidades. Tá? Continuando aqui, aproveitando essa embarcação, que já é do modelo exportação, e claro, é o mesmo produto também vendido no Brasil, nós temos uma saída de ar-condicionado no painel, temos aqui também as chaves de bateria, todas por contato, também com fácil acesso, o rádio VHF, que está aqui também à mão, tá? Porta-copos, que pelo menos para tomar uma água tá fácil. E aqui embaixo eu tenho o controle, na verdade, do nível e também dos dejetos da embarcação. Aqui também, terminando, agora para terminar o painel, nós temos a bússola e na lateral aqui o posicionamento dos flaps, os flaps elétricos, não hidráulicos. Por que disso? Eles acabam tendo uma eficiência maior no seu acionamento. Do lado, o comando da Volvo, porque hoje, para quem já está habituado, sabe que eles funcionam como uma chave, um keyless de um carro. Então você simplesmente o posiciona, ele faz a identificação e você não precisa mais estar portando a chave, ela não está presente no nosso painel. Falando um pouco a respeito da parte mecânica desta embarcação, vocês já estão curtindo aí um pouco, já conseguiram aproveitar um pouco dos vídeos da navegação da embarcação, e aí é importante salientar aqui alguns itens. Por exemplo, esse barco está equipado, por uma escolha do cliente, com dois motores Volvo Penta de 380 HPs diesel, tá? Com um joystick e com uma função também que chama-se DPS, onde ele para, é uma âncora, né, Dynamic Position System, ele para no local com o funcionamento dos motores e sem precisar necessariamente do acionamento das âncoras. Mas isso foi uma escolha desse proprietário. Este barco ele pode sair também com parelha gasolina, é possível com parelha diesel, e aí a partir dos Volvo D4 de 300 HPs, os Volvo D4 320 ou o Volvo D6 de 380 HPs. E também existe uma versão, até para quem gosta mais da esportividade do barco, que seria com 3 motores de popa. E aí nós estamos falando de
fica muito agressivo o barco, fica muito legal. Para quem gosta, vale a pena conferir esse projeto. Agora, o que é interessante quando a gente fala a respeito desse conjunto, dessas opções mecânicas, é que você observa que o casco é o mesmo. Então, o mesmo casco com variações mecânicas, com variação de propulsão, e mesmo assim a navegação não sofre interferência. Ele acaba ainda potencializando o que está sendo colocado. Ou seja, mesmo com motor de 300, eu não vou ter um barco que navegue empopado. Com os 3 motores de popa, isso também não ocorre. E eu acabo ganhando em velocidade, em performance, em vida útil desse conjunto. Tá? Então, esses são os pontos que chamam a atenção da parte mecânica. E agora, vou mostrar para vocês a parte interna da embarcação. Agora, ingressando na cabine, reparem nos detalhes. Então já tem um fechinho aqui para manter esta porta aberta. Outro item interessante para a gente mencionar é que eu tenho 1,80 m e reparem como é o transitar a bordo da Schaefer Phantom 400 neste caso. Tá? Então eu tenho fácil trânsito aqui na embarcação. Mesmo nas laterais, próximos aos sofás, eu consigo fazê-lo com muita facilidade. Tá? Neste ambiente, a gente consegue salientar algumas coisas. Então, aqui eu tenho um sofá privativo. Este sofá, como eu estava mencionando para vocês, já tenho um pouco de experiência a respeito dessa lancha. Esse encosto nós conseguimos, eles são destacáveis, eles são de velcro. E ao fazê-lo, você amplia o espaço deste assento, o que permite até com que você tenha uma cama neste local. Tá? Este ambiente também tem a posição de uma televisão, que logo menos vocês estarão vendo também. Reparem que eu tenho o sistema de home theater, armários aéreos com uma ferragem muito boa, tá? Você vê, essa é uma embarcação que está em uso, então há itens para você acomodar num ambiente como esse. E o que mais chama a atenção é que eu tenho a maior televisão da categoria para um barco de 40 pés, né? Então nesta categoria. E para quem irá utilizar este ambiente, então depois do passeio ou durante, fez o churrasco e quer relaxar um pouco, deixar os seus convidados à vontade, você vem para o ambiente interno, assistir um jogo de futebol, um show, alguma coisa do tipo. E a televisão, ela é exclusiva para esse ambiente. Por que eu estou mencionando isso? É muito comum, e vocês vão ver no mercado, lanchas que colocam a televisão nesta parede. É uma parede menor, a televisão consecutivamente tem que ser menor e está na passagem do banheiro, tá? Que é um item que para o brasileiro sabe que enquanto o pessoal está aproveitando na área externa, vai fazê-lo mesmo que você esteja descansando na área interna da embarcação. Agora aqui internamente vou mostrar para vocês a cozinha da embarcação e alguns detalhes a mais nesta parte interna. Então reparem aquilo que nós falamos do pé direito, com 1,80 m, mantenho aqui uma posição totalmente ereto. Tem uma cozinha completa neste ambiente, com tampo de Silestone. Reparem nos recortes, e vou estar mostrando isso para vocês aqui com mais destaque, mas nos recortes, na área molhada dessa pia,
Toda a parte de madeiramento segue aí aquilo que já foi mencionado na área externa, então é tudo de compensado naval. Repare que os puxadores são feitos na própria madeira, todas as gavetas têm trava, então não acontecerá de você estar navegando e as gavetas ficarem abrindo. Eu tenho micro-ondas, armário com uma boa profundidade. Tenho dois armários aqui também, duas portas, né, para um armário central, que também chama atenção, tem um destaque em função da sua profundidade. Aqui a geladeira, também podendo até ter temperaturas negativas nesse caso, podendo funcionar como um freezer. E ao canto nós temos uma lixeira. Tá? Uma lixeira de inox, uma peça muito bonita. Reparem também nos acabamentos. Então, eu começo a ter aqui neste ambiente laqueado, que faz uma diferença dentro do acabamento, para quem gosta de um barco bem acabado. E aqui, os pontos onde nós vemos fibra já são muito menores, tá? O que leva um padrão de acabamento a nível internacional. Agora, o que vale destacar quando nós falamos isso a respeito de fibra é porque a fibra, nesse caso, ela não é colada como nós vemos em alguns estaleiros. Não é uma fibra colada diretamente, o revestimento colado na fibra. Nós estamos falando aqui de placas, é um acabamento que você terá por um longo prazo na sua embarcação. Tá? A escada aqui com fácil acesso. Aqui o que eu já mencionei da televisão, o sistema de home da embarcação, o som principal da embarcação, porque aquele do painel é um controle. Esta lancha é a única da categoria, inclusive dentro dos próprios barcos da Schaefer, a ter duas cristaleiras, a externa e a interna. Aqui eu tenho um porta-controles e a outra porta, onde eu tenho o painel de disjuntores. O que também chama muito a atenção pela qualidade com que é feito. Não só o painel, mas eu digo toda a ligação elétrica desse barco. Ali vocês conseguem verificar que a parte de cima ela é toda 220, ela é toda 12 volts e a parte de baixo é 220. E ali quanto está entrando neste momento, uma chave seletora para gerador ou baterias ou cais. Um diferencial deste modelo em relação às anteriores são as janelas fluídas nas laterais, e vocês já devem ter reparado isso no vídeo dela navegando. Então, reparem que na parte interna isto também faz diferença, não são apenas máscaras, mas são itens que agregam na iluminação da embarcação e também na visibilidade, pois se eu quero utilizar esse barco parado, eu consigo fazê-lo não tendo aquela sensação de claustrofobia. O mesmo ocorre no lado da cozinha, onde eu tenho janela e uma vigia. Para que essa vigia? Para uma ventilação do próprio fogão. Então, tudo é muito bem pensado, chama a atenção os detalhes. Vou mostrar aqui agora para vocês o camarote principal e o banheiro, que ele é compartilhado tanto para uso externo quanto para este camarote. Aqui agora no camarote principal, o pé direito na entrada ele se repete. Eu tenho aqui uma cama de casal grande, uma cama confortável. A questão das janelas fluídas, ela se mantém nas laterais e os acabamentos também. Então vocês observam os móveis laqueados, os puxadores, armários, tá? Armários com uma boa amplitude. Tomada, na lateral aqui da cama nós temos o controle do ar-condicionado, porque existe um ar-condicionado exclusivo para este ambiente, exclusivo para este quarto. E aqui agora eu vou mostrar para vocês o tamanho da cama me usando como parâmetro. Então, se eu tenho 1,80 m, vamos observar quanto tem esta cama de comprimento. Tá? Lembrando que uma cama padrão
ela acaba tendo 1,80 m de comprimento. E aí, claro, quanto maior a cama de largura, ela também ampliará no caso de uma king size. Porém, aqui ó, com 1,80 m, eu ainda tenho pelo menos ali mais uns 5 centímetros até o final da cama. Saídas de ar-condicionado nas duas laterais, tá? Então, por um bordo e pelo outro. Neste caso, o proprietário fez a opção de cortinas. Para o pernoite a bordo, ele tem isso dos dois bordos. E aqui, como vocês podem ver, estou de pé na entrada da cabine. Qual é o único espaço onde nós temos que abaixar a cabeça? São nas portas. Então, no acesso, você tem que, para quem tem 1,80 m de altura, né? Então você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas é o único ponto. Lembrando que por que a gente menciona sempre essa questão do pé direito? Porque essa é uma preocupação dos estaleiros em fazer um ambiente que seja confortável para quem utiliza a embarcação. Porém, quando você aumenta o pé direito de um barco, você interfere no centro de gravidade do mesmo. Então, seria muito lindo você pegar um barco como esse com 2,5 metros de altura, mas isso interferiria dentro da navegação da embarcação, que é a premissa básica para o uso de um barco. Ele tem e deve navegar bem. Neste ambiente, eu tenho duas portas, né, como vocês viram, uma de acesso à cabine e a segunda que dá acesso ao banheiro. Esse é um banheiro também que permite uma boa estatura. Então, eu aqui com meu 1,80 m não chego a tocar no teto. Tenho uma pia de sobreposição, armários que mantêm o padrão do restante da embarcação, então tudo de compensado naval, laminados, a parte de cima em laqueado. Mais um armáriozinho para apoio a esse ambiente, um espelho, o qual eu consigo me ver aqui na embarcação. A área de box, então eu consigo nesse ambiente ter um box fechado com um bom pé direito e ainda, vou fechá-lo aqui para vocês verem. Então, um box totalmente fechado, onde eu posso usar a estrutura do vaso sanitário como um apoio para utilizar o chuveiro da embarcação e tomar um banho aqui nela. Tá? Claro, para quem gosta de tomar o banho de pé também, isso é possível. Os vasos são todos elétricos, como de padrão, e isso segue a partir da 30 pés e se mantém na lancha grande porte. E agora vou mostrar para vocês o que eu considero o grande diferencial desse barco. E eu não podia esquecer, este banheiro ele é compartilhado, então eu tenho duas portas. A partir do momento que eu posso entrar pela cabine, eu posso sair ou até mesmo ter acesso a ele pela porta social. Claro, é possível trancá-la pelo lado de dentro e isolar este acesso, tanto para quem está utilizando aqui, quanto para quem está utilizando no camarote. Tá? Dando sequência então, e para mostrar para vocês o grande diferencial, reparem, né, na questão da iluminação, que já foi citada, e ela dá continuidade neste ambiente, que para mim é o grande diferencial desta embarcação, aonde conseguiram em uma lancha de 40 pés uma cabine meia-nau, tá? Com mais um banheiro, tá? E aí vão ter aqueles que vão citar como um banheiro de pequeno porte, mas em uma lancha, tudo aquilo que você puder agregar no espaço acaba ajudando muito, tá? Principalmente para o convidado que vai fazê-lo à noite, ou até mesmo
para uso de repente de algum marinheiro, alguma coisa do tipo, não precisa ficar utilizando o banheiro principal. E aqui eu tenho duas camas laterais com a opção, e vou mostrar para vocês ela na sequência, fechada e formando uma cama de casal. Porém, o quarto aqui é tão grande que ainda, se eu tiver uma criança de até uns 10 anos, ela consegue utilizar também aquele espaço. Aqui eu tenho o pé direito. Olha, reparem o quanto eu fico com o braço estendido aqui em cima. O que eu lhes confesso ser uma posição que me agrada muito durante a navegação. Eu gosto muito de, naquele revezamento em percurso, parar aqui neste ambiente e ficar com a visibilidade do mar, vendo a onda batendo aqui. Lembrando que aqui é exatamente onde começa o arrasto, começa a ondulação. É muito gostoso, tá? Agora aqui eu montei a cama como se fosse um casal, né, uma cabine principal a meia nau. Reparem o tamanho que é esse ambiente, e agora eu vou mostrar para vocês o tamanho da cama. Então aqui, ó, eu não chego a invadir aquele terceiro colchão que foi citado há pouco. Então, se eu fosse ficar até o final aqui da cama, reparem que sobra bastante espaço no restante. E é uma cama bem confortável, uma cama larga. Então, ao meu ver, esse daqui se tornou um grande diferencial desse barco. Primeiro, por conta do banheiro, e segundo, por conta desse espaço que foi criado nesse ambiente. Eu tenho aqui também saída de ar-condicionado e tenho armário também neste espaço, tá? Tenho tomada para ligar um celular, então ficou um ambiente muito confortável. O acesso à casa de máquinas, ele pode ser feito tanto por essa tampa de acesso, tampa de inspeção, quanto também pela elevação desse banco que ocorre através de um acionamento no painel e ela se levanta de forma hidráulica. E eu vou mostrar agora para vocês um pouco da casa de máquinas da Phantom 400. Aqui na casa de máquinas nós temos os dois motores Volvo 380, como já citado. São motores grandes, mas que cabem super bem na casa de máquinas da Phantom 400. É um grande diferencial essa possibilidade de escolha desse conjunto. A maioria dos concorrentes não tem esta opção, acaba tendo apenas uma opção de motor. Nesse caso aqui na lateral o gerador. Vou mostrar para vocês a qualidade da parte elétrica desse barco. Reparem, tudo identificado, todos os componentes isolados. Aqui o motor da geladeira, o boiler de água quente, aqui na lateral o fluido da plataforma. Repare os cabeamentos, os chicotes, tudo muito bem feito. Assim como falei para vocês na parte interna, as principais mudanças foram a linha fluida da embarcação. Ela acabou ganhando esse teto grafite, mas aí no caso é apenas uma questão estética, a pintura. E o que nós vemos aqui como grande diferencial que mudou da versão anterior para esta é esta entrada de ar para a casa de máquinas. Parece um item simples, mas fez toda a diferença e aumentou a vida útil dos motores. Este é um item que se enquadra dentro da norma americana e que acaba por isolar melhor este ambiente da água do mar. Então, isso faz com que os motores sofram menos oxidação
menos corrosão em função da entrada de água salgada por este espaço.